tiroteio no centro de Paris provoca pelo menos 3 mortos e 3 feridos. O suspeito foi detido. Fim de semana de Natal com desafios acrescidos para os passageiros de comboios em França e de aviões no Reino Unido. Onda de frio varre a América do Norte. Temperaturas podem baixar dos 50 graus negativos. Pelo menos 3 pessoas morreram na sequência de um tiroteio no centro de Paris. O ataque teve lugar pouco antes do meio-dia, junto de um centro cultural curdo, e provocou ainda 3 feridos, um dos quais em estado grave. O suspeito foi detido pela polícia. Trata-se de um francês de 69 anos, já conhecido das autoridades pelos ataques a imigrantes. Em dezembro do ano passado, tinha atacado 2 pessoas com uma arma branca no acampamento de migrantes. Foi então detido e acabou por ser libertado há menos de 2 semanas. De acordo com o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, o atacante tinha a intenção de atingir cidadãos estrangeiros. Já Alexandre Accordebar, presidente da junta de freguesia local, disse que o bairro tinha um ambiente multicultural e que acolhia diferentes comunidades em harmonia há vários anos, pelo que este ataque à comunidade curda era uma terrível tragédia para todos. Que de voir ainsi cette communauté kurde apparemment visée par ce meurtrier. Menos harmoniosa foi a reação da comunidade curda, que acabou por se envolver em confrontos com elementos do forte aparato policial gerado com a visita do ministro do Interior ao local. A polícia foi obrigada a recorrer a gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. Os franceses poderão regressar de férias como habitualmente após o Ano Novo, graças a um acordo entre a SNCF e os sindicatos, alcançado esta sexta-feira, mas a trégua não fará partir os comboios cancelados durante o fim de semana de Natal por causa da greve de revisores. Um casal explicava que ponderaram ir de avião, mas era demasiado caro. Ir de carro é cansativo e acaba por também sair caro, e toda esta situação fê-los perder muito tempo e horas de sono. No Reino Unido, são as greves dos funcionários do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras nos aeroportos que estão a pôr os cabelos em pé a quem chega ao país. Esperam-se longas filas. O governo britânico volta a chamar militares e, neste caso, trabalhadores de outros serviços públicos para ajudar. Os enfermeiros vão também voltar às paralisações. O Royal College of Nursing anunciou novas datas, 18 e 19 de janeiro, ainda por confirmar. Chernihiv, na Ucrânia, esteve cercada pelos russos durante várias semanas. Logo no início da invasão, a maioria das infraestruturas ficou destruída. Quando os eletricistas conseguem ligar a luz durante alguns minutos, é uma pequena vitória. Estamos a reconstruir a linha porque estava muito danificada. A eletricidade não é algo que se ponha num cesto e se leve para casa. É preciso produzi-la para poder ser consumida. Agora, infelizmente, estas são as condições atuais, mas estamos a fazer tudo para garantir que as coisas voltem ao normal, como antes, ou até que melhorem. Em pleno inverno, as forças russas multiplicam os ataques contra as infraestruturas do país. Em muitas cidades, a eletricidade funciona apenas de forma intermitente. Mesmo que seja só por 5 minutos, é bom. Talvez alguém consiga carregar o telefone. Um dia cheguei a casa e o meu neto estava lá. Com guerra ou sem guerra, ele precisava do telefone. Ele diz, avô, e depois salta para os meus braços e diz, obrigado, avô, à luz. E 2 minutos depois, foi-se embora. Fiquei com lágrimas nos olhos. Às escuras e ao frio, e face à violência do conflito com a Rússia, a população ucraniana começa a afastar-se da tradição ortodoxa e deverá festejar o Natal a 25 de dezembro. Mais de 1,5 milhão de pessoas ficaram sem energia elétrica nos Estados Unidos e Canadá na sequência das tempestades provocadas pela massa de ar ártico que afeta a América do Norte. O Serviço de Meteorologia norte-americano alertou para o desenvolvimento de um ciclone bomba
Fenómeno caracterizado por uma queda súbita e abrupta da pressão atmosférica que poderá fazer o termómetro baixar até aos 50 graus Celsius negativos em alguns pontos do país. Na cidade de Denver, a temperatura baixou 16 graus Celsius em apenas 5 minutos e continuou a baixar até chegar aos 31 graus negativos, a segunda temperatura mais baixa de que há registro na cidade. Milhares de voos tiveram de ser cancelados em todo o país em função do mau tempo. O relatório da Comissão do Congresso dos Estados Unidos, que investigou o assalto ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021, foi divulgado esta quinta-feira. O documento aponta o dedo acusador ao ex-presidente, concluindo que Donald Trump acendeu a chama do ataque massivo. O relatório acusa o derrotado da eleição presidencial de envolvimento criminal numa conspiração multipartidária para anular os resultados legais das eleições presidenciais. 5 pessoas perderam a vida naquele fatídico 6 de janeiro. A Comissão já tinha recomendado que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos investigasse Trump pelos crimes de incitação à insurreição, obstrução de um processo oficial do Congresso, tentativa de fraude contra os Estados Unidos e conspiração para submeter falsos testemunhos eleitorais ao Congresso e aos arquivos. Lula da Silva apresentou mais 16 ministros do futuro governo brasileiro, um executivo mais paritário. Nízia Trindade será a primeira mulher a chefiar a saúde. Um dos desafios que enfrenta é travar a trajetória da Covid-19, que terá matado 650 mil pessoas no Brasil. E o que nós temos que ter consciência é que nós derrotamos o Bolsonaro. Mas o bolsonarismo está na rua desse país, raivosa e sem querer reconhecer a derrota que eles tiveram. Portanto, além de governar com eficiência, com competência, nós vamos ter que derrotar o bolsonarismo na rua desse país. O futuro vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, denunciou o retrocesso do país nas áreas da educação, da saúde, das infraestruturas e do ambiente. Nós vimos que houve um desmonte do Estado brasileiro, mais de 14 mil obras paradas. Isso não é austeridade, isso é ineficiência de gestão. Wellington Dias, antigo senador de origem indígena, defensor dos direitos dos povos nativos, vai liderar o Ministério do Desenvolvimento Social. A pasta da igualdade racial foi atribuída a Aniel Franco, irmã da vereadora assassinada em 2018, que se tornou num símbolo da luta contra o racismo e a violência policial. Hospitais sobrelotados, médicos sem mãos a medir, trabalhadores de saúde exaustos e um número crescente de infecções e mortes. A China está a sofrer o pior surto de Covid-19 em 3 anos de pandemia e apenas algumas semanas após o levantamento das principais restrições da controversa política de Covid-0. Para aliviar a tensão nos hospitais de cidades como Pequim, o governo chinês enviou centenas de médicos e enfermeiros de províncias menos afetadas. É a primeira vez que esta medida é tomada na China. A escassa informação que chega do Império do Meio sobre a magnitude do surto tem suscitado críticas por parte da OMS e de governos como os Estados Unidos. Sem dados concretos, os peritos arriscam cálculos de que 800 milhões de chineses contraiam a doença este inverno e alguns estudos prevêem a morte de pelo menos 1 milhão de pessoas vítimas de Covid até ao final de 2023. Um carro armadilhado explodiu numa área residencial na capital do Paquistão esta sexta-feira. Morreram 3 pessoas, o condutor do veículo, uma mulher que viajava na viatura e um polícia. Há pelo menos 10 feridos deste atentado reivindicado por talibãs paquistaneses. A explosão aconteceu quando os polícias avistaram o carro perto de um posto de controlo e ordenaram ao condutor que parasse, e este detonou os explosivos. A polícia israelita matou a tiro um homem na cidade de Kfar Qassem, acusando-o de planear cuidadosamente uma emboscada após chamar agentes à sua casa por causa de um alegado incidente violento. O suposto atacante e os agentes terminaram aos tiros e com o suspeito a conduzir em marcha atrás para cima dos polícias. As autoridades identificaram o jovem como membro da minoria árabe de Israel.
Chuvas torrenciais caíram sobre as ruas de Meca, levando a grandes inundações esta sexta-feira. As autoridades sauditas ainda não anunciaram os danos causados ou possíveis mortes, mas o Centro de Gestão de Crises e Desastres ia avisando os residentes para só saírem de casa em caso de força maior. São várias as cidades da província de Jeddah também afetadas pelo mau tempo.